E aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjos e sim, nós estamos de volta. Caraca, que bravo, que bravo. Eu tô muito animado, eu tô muito feliz de poder voltar a fazer isso, de poder voltar a falar essa frase, essa introdução. Nossa, gente, vocês não fazem ideia de como eu tô alegre, como eu tô animado. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Nerdômetro, reativado, reorganizado. Nós estamos nos reestruturando, estamos voltando aos poucos, né? Mas eu precisava, antes da volta oficial, inclusive ainda não é a volta oficial, porque nossa festa de aniversário é agora em julho, então nós estamos nos organizando para outras coisas. Mas eu queria muito voltar logo, fazer logo esses vídeos, poder comentar com vocês algumas coisas que eu acho imensamente importante, tem a ver com esse que é talvez um dos jogos mais maravilhosos, uma das sagas, uma das franquias mais emblemáticas e únicas que nós temos na história dos games, e eu particularmente quero muito falar sobre isso porque mexeu com a minha cabeça e eu quero poder também falar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês. E eu tô aqui em particular para falar sobre... Esse vídeo basicamente é mais um react, né, do que necessariamente chegar já falando sobre teorias, chegar já falando sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas enfim. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e já vai comentando aí embaixo o que você acha desse novo jogo, dessa nova oportunidade de nós conhecermos mais e mais sobre o universo nórdico, sobre muito mais do que o universo nórdico, porque agora em God of War Laufey nós temos a oportunidade de vermos muito além daquilo que God of War já havia nos apresentado, tá certo? Então desde já, nós possamos então, eu vou trazer aqui nesse momento apenas uma leve discussão, uma leve apresentação de tudo que eu já tô reagindo nesse momento. Eu assisti, obviamente já assisti o trailer da primeira vez quando saiu, mas eu não tinha feito nenhum tipo de react, igual outros youtubers por aí. Mas eu queria trazer essa reação minha em particular, porque, velho, o que estão acontecendo, o que a Santa Mônica apresentou nesse trailer de gameplay, inclusive, não é um teaser, é um trailer gameplay de God of War Laufey, surpreendendo muitas pessoas, eu acho que surpreendendo todos os gamers por aí. Nós teremos a oportunidade de ver a estrutura de God of War sendo apresentada por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, que é a perspectiva da Laufey, ou Fey apenas, né, simplesmente, que é justamente a esposa do Kratos. Essa que é a mãe do Atreus e que dentro da mitologia nórdica, diga-se de passagem, ela é justamente a mãe do Loki. É a gigante mãe do Loki que direciona, até certo ponto ela praticamente direciona os caminhos e os destinos do próprio Loki em relação ao Odin, em relação ao futuro da mitologia nórdica, que é o que levou justamente ao segundo jogo de God of War, nesse caso com Ragnarok, né? Ragnarok. E aqui nós temos especificamente o momento em que a Laufey ela acorda depois daquela cena inicial onde nós temos, né, o Kratos junto com o Atreus, aquele momento inicial justamente do primeiro jogo. Nós voltamos a essa situação e, cara, eu já quero dizer pra vocês que é muito tocante pra mim poder escutar o Kratos falando "Find your way home, you're free", né? Enquanto seu caminho de volta pra casa, você está livre. Isso não é algo tão comum, mas agora que a gente tá assistindo esse trailer, né, isso já não é mais algo tão comum, porque a primeira vez que nós escutamos quando estava no jogo, isso já era outros 500. Poxa, tá ok, a esposa do Kratos morreu, agora o Atreus já tá um pouco mais velho, já é uma criança ali de 12, 13 anos, ok? Então nós temos um outro momento, estamos em outra época da vida do Kratos, isso foi em 2018. Só que agora nós estamos em outro momento, depois de 2021, 2022, depois da expectativa com Ragnarok, e aqui nós estamos necessariamente olhando para um jogo que não é sequel, não é prequel, não é antes, não é depois, é durante a história geral, é durante a história constante de tudo aquilo que já aconteceu nos outros dois jogos. Isso já é alguma coisa muito forte, porque se você parar pra pensar e perceber inicialmente que a Laufey, ela não tá morta. Cara, isso é muito doido, isso é de explodir cabeça. Ela não tá morta. A primeira coisa que já vem na nossa cabeça é justamente isso. O fato de saber que ela não está morta muda completamente esse jeito de pensar, né? Essa estrutura, essa mentalidade. Pô, beleza, ela não tá morta. Então, o significado da frase do Kratos muda completamente. Já parou pra pensar nisso? Nossa, eu tô muito animado. É sério, eu tô muito animado, eu tô muito elétrico. Isso é muito doido. O Kratos ele fala, enquanto seu caminho de volta pra casa. Isso é outra coisa. Isso já muda completamente
sabendo que ela tá viva. E aí, à medida que nós vamos vendo, né, o trailer, à medida que nós vamos vendo a gameplay, nós somos surpreendidos com algumas coisas, primeiramente porque a estética é diferente, obviamente a mesma estrutura estética em relação à construção do jogo e a estrutura gigantesca ao redor dos personagens, né, justamente ligada a esse ambiente divino em todas as mitologias, mas aqui nós estamos falando de uma estética diferente. Eu pelo menos estou comentando sobre essa situação diferente, porque nós estamos em um lugar diferente e que nem nós até certo ponto, e nem a Faye, nenhum de nós entendemos. A pira aconteceu, ela foi queimada, ok, eles estavam ali, voltou inclusive os pulos, né, como ela dá um salto ali, a gameplay mostra o salto, tem o salto duplo inclusive, e aqui eu acho muito interessante porque isso já mostra que nesse retorno da Lao Fei e nesse retorno de algumas mecânicas específicas que nós tínhamos nos jogos iniciais, nós vamos ter não necessariamente o retorno apenas, né, dessa outra personagem, mas também o fato de que os gigantes talvez eles combatam de uma forma diferente, né? Se a gente pensar, por exemplo, no próprio Tyr, quando ele foi encontrado, a forma como ele luta com o Kratos na DLC também, são outros 500, são outras formas de pensar, nesse caso, né, de God of Valhalla, se não falo a memória. E aí, aqui nós estamos em um outro momento e nós estamos vendo uma outra coisa que é justamente um outro ponto de vista. O que nós encontramos durante os 2 primeiros jogos é uma Lao Fei que é justamente, é quase uma intercessora, digamos assim. O Kratos está constantemente conversando com ela. No primeiro jogo, de modo específico, por causa do Baldur, o Kratos está conversando, está falando com ela, com o espírito dela, não no sentido de receber resposta, né? Ela não responde para ele, pelo menos a gente acha. Mas ele fala com ela dizendo: nosso filho ainda não está pronto e nós precisamos sair daqui. Nós fomos descobertos, nós fomos procurados, agora estamos sendo ameaçados, nós não podemos continuar aqui. O que você quer que eu faça? Me ajude, Faye, eu preciso de você. Então o Kratos começa a falar esse tipo de coisa e diante da gameplay nós percebemos então que a Faye não é simplesmente uma mera gigante que morreu e que foi passiva quando ela estava viva depois de ter ajudado o Kratos. Não, nós estamos percebendo aqui que de fato a Faye é uma gigante absurdamente braba em batalha. E que cenas de luta incríveis, tá? Nossa, olha esse pulo, olha essa subida. Cara, ela vai pro alto, ela começa a bater a espada girando na mão dela. É algo muito rápido, é algo muito forte, é algo muito veloz. Caraca, ela é braba demais. Já começa pelo fato de ser também a Deborah Ann Woll, né? Que eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por ela. Absolutamente incrível também, como a nossa querida Karen Page lá em Demolidor. E nós estamos aqui justamente vendo ela como a Lao Fei e apresentando quem de fato é a Lao Fei. Estamos tendo os primeiros vislumbres da Lao Fei, onde nós olhamos e percebemos que ela não é simplesmente uma giganta ou giganta, não sei se é uma giganta ou um gigante, uma gigante, mas eu acho que é uma gigante, tá? Enfim, ela não é simplesmente uma gigante passiva. Isso que me deixa muito alegre, isso me deixa muito feliz, porque assim nós não vamos estar meramente num sentido diplomático da coisa. Não, muito pelo contrário, nós estamos percebendo aqui na jogabilidade que é braba demais. Ela é braba demais. Enfim, continuando as reações, nós percebemos aqui, podemos perceber aqui, por exemplo, nesse momento de batalha, nesse momento inicial de apresentação, justamente do tutorial de certa maneira, onde nós vamos entender como ela vai lutar. Ela está lutando aqui com essas rosas, e isso é algo muito interessante, né? Ela está lutando com essas rosas que já mostram um ambiente diferente, porque até certo ponto não são os mesmos monstros que aparecem não são os mesmos monstros da mitologia nórdica, não é a mesma estrutura lógica da mitologia nórdica e por aí vai. Enfim, nós estamos em um outro ambiente, uma outra estrutura cósmica em si, divina em si, e os animais são diferentes, os bichos são diferentes, né? As criaturas são diferentes. E antes de mais nada, nós já estamos vendo também uma menção muito particular de algo que percebemos no último jogo de God of War, ali em Ragnarok, que é justamente o fato de que a Faye sabe da máscara. E não apenas sabendo da máscara, a Faye vê outra máscara e se espanta. E olha só que curioso, por que isso é algo importante de ser pensado? Porque na mitologia nórdica não tem nada é absurdo, né? Não tem nada que fale necessariamente sobre uma máscara, tirando as feições e algumas máscaras de algumas personagens específicas, que são as Valquírias. Tirando isso,
quase não tem personagem, praticamente não tem personagem que use máscara na mitologia nórdica. Enfim, galera, eu tenho certeza que vocês já devem ter prestado atenção em algumas situações muito específicas. Eu tenho certeza que vocês têm teorias. Se tiverem teorias, inclusive, comentem aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em poder ler. E, enfim, vamos continuar, continuando aqui o react, continuando aqui essas primeiras impressões, né, particularmente. Avançando um pouco mais no trailer, na gameplay em si, nós temos então uma estrutura que, neste momento, já está com uma estrutura misteriosa, porque como é que a gente vai definir, como é que a gente vai explicar nesse momento, né? Ou melhor, como a Santa Mônica vai explicar o que acha esse portal, né? Gate. O que acha esse cubo gigante ou essa construção de cubos? Se você para pensar, inclusive, é igual à estrutura da entrada, né? Quando ela atravessa o plano, digamos assim, quando ela atravessa o plano cósmico e avança para esse lugar misterioso. E eu sei, gente, que você pode estar achando estranho, tá, Daniel? Por que tu tá falando desse jeito, sendo que já tem muita teoria, muita coisa sendo falada? Eu sei, é porque eu tô experimentando apenas de falar de coisas simples e também da minha reação. Outra coisa também que é algo que me chama muita atenção é o fato de que a Lao Fei, ela é o tipo de personagem que a todo instante está construindo a sua linha de raciocínio, querendo resolver determinada situação, determinado problema, entrando em uma lógica de conversa, de monólogo, digamos assim. Ela tá falando com ela mesma, que é muito estratégica e é muito reflexiva. E isso me faz lembrar de uma outra personagem que também faz parte da vida do Kratos, que também tem a ver com estratégia, que também tem a ver com batalhas, que é justamente a Athena. Mas não vamos comentar sobre a Athena agora. Enfim, aqui nós temos então a Lao Fei chegando e sendo alcançada por personagens estranhos, que diante do State of Play, né, nós temos então justamente personagens falando mongol, falando a língua da Mongólia, ou melhor, a língua da mitologia mongol. Aqui nós temos personagens da mitologia mongol que futuramente vão fazer parte da estrutura do Império Mongol na construção daquela região na Ásia. E isso vale a pena ser pensado, isso vale a pena ser comentado. E aqui tem uma coisa... Nossa, nesse momento, quando ela percebe todas essas criaturas, quando ela vê todas essas criaturas, começa a acontecer algumas coisas muito específicas, né? Nós temos a câmera sendo levantada e mostrando... a cutscene, né? A câmera sendo levantada, mostrando duas estátuas gigantescas. Nós temos uma criatura que aparentemente tem uma língua gigantesca ali presa dentro do que parece ser um tipo de carrinho de ossos, enfim, né? Tá dentro de uma prisão de ossos ali. Nós temos, além dos soldados aqui, neste caso, que estão falando mongol, nós temos também uma estrutura ao lado, na parte de esquerda, mostrando o que parece ser... eu não sei vocês, tá? Mas parecem ser cristais das regiões nórdicas. Por quê? Porque se você parar pra pensar, o reino de Alfheim, ele tem justamente alguns cristais que são brilhantes nas mesmas cores dos que aparecem aqui. Enfim, isso já veio logo na minha cabeça. Outra coisa também são as outras criaturas, né? Tem a criatura que... Essa criatura branca, inclusive, que parece um lobo, um mistura de lobo, cachorro, e tem um monte de detalhes nas suas costas, me lembrou bastante, tá? Me lembrou bastante a Kurama. Acho que não é, mas me lembrou bastante a Kurama, ou talvez, quem sabe, um filhote de Kurama. Porque, enfim, nós chegamos na Ásia, estamos falando de soldados que falam mongol, então, enfim, é Ásia. Por que não pode ser uma Kurama? Aparece também um personagem verde com chifres, que inclusive, aqui é piada, tá, gente? Não é nenhum tipo de referência ou algo do tipo, mas eu me lembrei na hora que eu assisti justamente da fala do dente lá da Origem dos Guardiões, do desenho Origem dos Guardiões. Enfim, vou botar aí na tela pra vocês, vai ser engraçado, mas enfim, é só porque veio na minha cabeça e foi meio aleatório. Mas aqui, ao que parece, é um jovem, né? Parece ser um jovem de alguma mitologia, de alguma lenda, que está aprisionado. Enfim, assim como as outras criaturas que nós já estamos vendo também. E aí nós temos justamente a Fei, que causa uma explosão ali, enfim, que deixa todo mundo com raiva. E é isso. E aí, avançando mais um pouco, nós temos a primeira divindade oficialmente aparecendo, que é justamente uma divindade mongol. Nós temos Bekti, que vocês podem ver na imagem, é absurdamente feio, é absurdo, né? É absurdamente feio, mas
é absurdamente fiel ao mesmo tempo. Nossa, a Santa Mônica, enfim, né? Eles sabem muito bem como fazer e como estruturar da melhor forma possível a estética de um personagem. Isso tá incrível, isso tá absurdamente incrível. E aqui continuamos com outra personagem que é citada, outra divindade, né? Que aparece, que surge, que é justamente a Sekhmet. Cara, isso foi absurdo. Quando apareceu a primeira vez, eu olhei pro Betsy e eu fiquei, velho, isso deve ser chinês. Se não for chinês, isso é japonês. Não faz sentido. E aí eu não tava lembrando. E eu simplesmente, quando eu tava assistindo, eu esqueci de botar a legenda, né? Porque eu sou sensacional, eu sou de inteligente. Esqueci de botar a legenda. E eu não vi que já estavam falando o nome dos personagens. Eu não vi que os personagens já estavam falando mongol. E aí eu não associei uma coisa na outra. Aqui nós temos já a mitologia mongol sendo apresentada, confirmada pelo trailer, pela gameplay. E quando a Sekhmet apareceu, eu fiquei, não é possível que o Egito vai chegar aqui em God of War. Não é possível. Cara, isso foi absurdamente sensacional. Absurdamente sensacional. Eu acho muito bacana a mitologia egípcia. Eu sou professor de história, inclusive, gente. Por isso que acho que é por isso que eu sou tão animado com God of War. Eu acho muito bacana a mitologia egípcia, apesar de gostar, em particular, do que apareceu em Assassin's Creed Origins, mas neste caso aqui eu não esperava, eu definitivamente não esperava que isso fosse acontecer, que fosse surgir justamente a Sekhmet aqui em God of War. E aí, só para deixar avisado também, nós temos aqui outros soldados, né, perto da Sekhmet, que abrem caminho para Sekhmet. E esses soldados também fazem parte do Império Mongol, tá? Antes que vocês possam entrar em desespero, isso é perfeitamente estrutura de Ásia em específico. Os soldados e as armaduras chinesas, japonesas nem tanto, mas as chinesas e as da Mongólia eram muito assim. No início, quando se tratava de usar armaduras de metal em si. Enfim, nós temos Sekhmet também confirmada. E isso já é muita coisa, enfim. E aí, avançando mais um pouco, a Sekhmet, tem uma coisa que eu achei muito curioso, porque se a gente parar pra pensar, a Sekhmet, em teoria, ela não deveria ver o que está na mão da Lao Fei, porém, ela, imediatamente quando ela puxa, né, o braço da Lao Fei, ela já está puxando a mão esquerda, onde tem um fragmento daquilo que Sekhmet chama de outra máscara. E olha só que doido, né? Outra máscara. Por que isso, afinal de contas? Isso é algo muito curioso. E aí nós temos justamente a relação da Lao Fei, que abaixa a cabeça, pensando, nossa, como ela deve saber sobre essa questão da máscara? Afinal de contas, o que é isso? E aí Sekhmet trata com uma profunda desdém. Você acha que isso é importante pra você? Eu me pergunto, você acha que isso poderia te libertar? E aí ela esmaga aquele fragmento, aquele pedaço da máscara bem diante dos olhos dela. Bem diante dos olhos da Lao Fei, né? Enfim, e aí entra justamente toda uma situação específica onde o... Ai, meu Deus do céu, o Betsy já tá começando a comprar briga com quem não deveria. Enfim, avançando mais um pouco, eu não vou ainda adentrar de forma muito detalhada em tudo isso aqui, tá, gente? Mas é interessante ver justamente tudo que tá acontecendo aqui. E nós temos então, avançando mais um pouco, aparece pra nós um cachorrão, enfim, algo que parece ter cara de leão, mas um corpo de cachorro, tem 6 patas, enfim. Aparece outro bichão, um bichão que eu já tenho uma leve noção de quem pode ser, do que deve ser, e eu vou falar pra vocês sobre esses deuses nos próximos vídeos, tá? Não se preocupem com isso, mas já tenho uma teoria de quem pode ser esse cachorrão, tá? Enfim. Acontece toda essa situação, eu não tô falando de forma detalhada porque eu só quero trazer pra vocês a minha reação, tá, gente? Relaxem, eu vou trazer com muitos detalhes tudo aquilo que tá na minha cabeça, porque tá explodindo cabeças e a minha tá empolvorosa. E aqui nós temos, avançando também mais um pouco, justamente a primeira aparição, né? A primeira aparição de Frank e Rue, onde nós temos o personagem que com certeza é o mais estranho da franquia. Do nada, um cubo gelatinoso. Do nada, assim, de repente, e aí uma espada que tem 3 fitas e as fitas têm consciência. E aqui eu vou comentar também algumas coisas, aqui não, mas eu vou comentar aqui no canal algumas coisas em relação a tudo isso, porque é muito importante que a gente possa também já estruturar o que de fato pode ser, o que não deve ser, o que pode ser que seja, o que pode ser que não seja, até onde a gente pode delimitar que é ou não é, enfim, nós vamos falar sobre todos esses personagens. E é interessante, eu já fiquei logo encucado,
que o Frank ele tá conversando com a Faye, e ele explica, né? Ele que explica para Faye o que de fato é esse lugar. Ele fala, você está no pós-vida dos deuses, né? Eu chamo de sempre quando, ou everyone, que é o eterno, digamos assim, né? É o que a gente pode estudar como o eterno. E aí, de uma forma engraçada, o Frank ele já tá criando essa relação com a Faye. E aqui, gente, de modo muito particular, eu sei que é porque ambos estão aprisionados, ou melhor, os três estão aprisionados, mas particularmente, eu achei um tanto quanto curioso o fato de que o Frank, o Cubo, está tratando a Faye de forma muito amistosa, muito amigável, e eu não sei se isso é um jogo de interesses, mas enfim, eu não quero colocar pulga atrás da orelha, apesar de já ter pulga atrás da minha orelha. Enfim. E aí, tanto é que o Frank logo em seguida ele começa a ajudar a Faye a causar o estalo, né? Causar esse despertar, digamos assim, dos poderes dela novamente, que estavam presos, estavam aprisionados. E ela que não consegue de alguma maneira acreditar que ela está morta, ela que não consegue de alguma maneira acreditar que ela realmente morreu, porque ela está com a estrutura física completa. E aqui talvez entre um outro ponto, que é porque justamente nós temos na mitologia nórdica um lugar para onde vão os mortos. Mas será que esse lugar é apenas para os mortais? Muito provavelmente. E aí quando nós estamos falando de Helheim, outra coisa, sabe? Mas quando nós estamos falando dos deuses, aí entra justamente aquilo que nós vimos no segundo jogo, que é o que nós estamos falando de Atreus, nós estamos falando de Loki, nós estamos falando do que o Odin está procurando, afinal de contas, e essa questão do mistério da máscara e por aí vai. Enfim, sem mais detalhes, continuamos nosso react aqui, né? Continuando essa avaliação do vídeo em si, da gameplay em si. Avançando mais um pouco, depois de ver pela primeira vez Rue, depois de ver pela primeira vez o Frank, acontece a explosão, a Faye se liberta e por aí vai. Surge então alguns inimigos, temos mais um pouco de gameplay, eles lutam a primeira vez. A Faye usa a espada, né, a pedido, mais uma vez, lembrando dessa questão que eu comentei com vocês, de que o Frank está direcionando as coisas, né, é curioso. Nós temos então a Faye recebendo a espada e eles se libertando. A Faye, neste caso, pegou uma espada e aí, curioso pensar, né, que o personagem, aquele personagem que eu falei pra vocês, que tem corpo verde, parece parece a fada do dente lá de Origem dos Guardiões. Esse personagem foi libertado e tudo mais, e aí ele fala pra Lao Fei, olha, essa espada é mais do que aparenta ser. Enfim, e aí seguimos um pouco mais com o gameplay. Nós temos então o Bat aparecendo mais uma vez, e depois que aparece ele toma um porradão assim da Lao Fei. Só que eu acho muito interessante que se a gente parar pra pensar que se de fato o início do jogo de God of War Lao Fei vai gerar esse embate entre a Lao Fei e o Bakhti, a morte do Bakhti não vai ser logo de início. Isso eu tenho certeza, gente, porque foi o que aconteceu com o Baldo, foi o que aconteceu em outras situações, é o que acontece na maioria dos roteiros, e eu digo isso porque eu sou roteirista. Então não vai ser agora o embate final, obviamente, enfim, tem todo um porradeiro, eu imagino, até porque, se a gente parar pra pensar, a forma como a Lao Fei, ela liberta, ou digamos assim, destrói aquele soldado alguns minutos antes na gameplay, ela tem que liberar o corpo dele pra fora da alma, matar a alma primeiro, e depois voltar, depois ele é destruído. Entende? Então isso é algo a se considerar também, de que antes de qualquer coisa, para você de fato matar alguém dentro de Everyone, para você matar alguém dentro de Sempre Quando, você precisa libertar a alma, ou afastar a alma do corpo nesse caso. Que é algo que eu vou comentar também, tá, gente? É um ponto filosófico que eu vou comentar também, que me chamou muita atenção e que eu achei muito interessante e vale a pena ser comentado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, gente, de verdade. Deixe o seu like, comenta aí embaixo alguma teoria que você tenha, algo que você queira compartilhar em relação ao vídeo, à gameplay de God of War Lao Fei. E no mais, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais, galera!